Olá, devs e devs. Meu nome é Guilherme. Eu vim apresentar para vocês hoje uma biblioteca que eu montei especificamente para simular teclado e mouse, que hoje em C Sharp é um conteúdo muito escasso. Você não encontra quase nada sobre o assunto e é algo relativamente complexo para se estudar. Então eu fiz uma biblioteca para simplificar tudo isso e vim trazer para vocês para poderem utilizar. A biblioteca é a clusterd.autogui. Vocês podem baixar e instalar na versão 1.6, tá? No GitHub existe uma versão inferior, mas eu recomendo utilizar a 1.0.6. Para vocês que não sabem chegar aqui, clica com o botão direito no seu projeto, não na solução, no projeto. Vem em gerenciar pacotes do Nugget, clique em procurar e escreve o clusterd.autogui, certo? Clica nele, seleciona a versão, geralmente já vem na última, e dá um instalar. Sem problema, clica aqui no OK. É fácil, rápido, não tem problema, tá? Vindo aqui para o programa, não se assustem, isso é muito mais simples do que vocês estão imaginando, tá bom? Primeira coisa, vocês vão ter que importar o clusterd.autogui e também vão ter que importar o clusterd.autogui.internalKeys. Esse internal keys seriam esse mkeys e o kkeys, que estão utilizando aqui embaixo. Cadê? Aqui, kkeys, que são justamente todos os botões ou cliques que podem ser feitos. No kkeys, por exemplo, você pode colocar o G, o K, o N, o F4, F1, Arrow, enfim, Shift, Ctrl. São todas as teclas, praticamente todas as teclas do teclado, tá? Não são todas. E o M key seria do mouse. Você pode ter o left, o right, o none e o middle. O none vocês nunca vão utilizar, tá? Eles podem até desconsiderar. No geral, o M keys é para o mouse e o K keys é para o teclado. Beleza? E é por isso que vocês precisam importar o internal keys também. Beleza? Vamos lá. Aqui na minha biblioteca, sempre você tem que incluir o exec antes de cada função. Então, exec.write, ele vai fazer o quê? Ele vai aguardar 2 segundos. Então, tudo que for executado posterior a essa função, ele vai aguardar 2 segundos e executar o resto. Certo? É um pequeno delay que ele vai dar no código. Justamente para ser utilizado com o clique do mouse, teclado, enfim. Então vocês podem acrescentar ele se quiserem. Eu sempre recomendo utilizar um delay, mesmo que de 1 segundo, dependendo do que vocês forem montar, tá bom? O exec.message, ele nada mais vai fazer do que enviar uma caixa de mensagem para a sua tela. Nesse caso, já existe bibliotecas que fazem isso, tá? Do MessageBox. Porém, esse aqui está usando um componente nativo do Windows. Ele vai aguardar a resposta dessa mensagem, tá? É bem simples e só existe mesmo por uma questão de conteúdo. Vocês podem utilizar ele. Vamos agora para o que interessa. O exec.mouseclick, como o próprio nome diz, vai executar um clique do mouse na tela. Nesse caso, eu estou mandando ele executar o mouse right. Então, por exemplo, ele vai abrir o menu aqui, esse menuzinho do clique do botão direito do mouse, né? Eu podia colocar aqui o mouse left também. Ele iria executar um clique normal do mouse em algum local da tela, onde você especificar. Existe o mouse double click que faz a mesma coisa. Nesse caso aqui, por exemplo, ele está para o mouse right. Eu posso definir ele para o mouse left também. Então, por exemplo, ele vai dar 2 cliques em algum local da tela, em qualquer local. Se quiser abrir uma pasta, dá 2 cliques na pasta, por exemplo. O mouse press. Qual a diferença do mouse press para o mouse click? O mouse click, ele vai pressionar o mouse e soltar. Ou seja, percebe quando eu pressiono o mouse e mantenho, ele vai selecionar as coisas? Por exemplo, aqui ele só dá um clique, ele não fica com ele pressionado. O mouse press, ele pressiona a tecla esquerda do mouse, por exemplo, e mantém pressionada. Então, se eu executar esse código nessa área, ele vai manter pressionado e eu vou conseguir selecionar as coisas, por exemplo. O release mouse, ele justamente solta a tecla do mouse que está pressionada. Então, se eu tiver com a tecla left pressionada, eu mando ele soltar a tecla left. Simples, não tem dificuldade. Percebam que, se eu estou com a tecla left pressionada e mando executar o pressionamento também da tecla right, eu vou ter 2 teclas do mouse pressionadas. O left e o right pressionados juntos. Esse release vai soltar apenas o left, ele não vai soltar o right. Se eu quiser soltar todas as teclas pressionadas do mouse, eu uso o Release Mouse Keys. Ele vai limpar todas as teclas do mouse pressionadas, ok? Então, esse aqui ele vai limpar as teclas do mouse, certo? Existe a função SetCursorPosition, onde você vai passar o objeto mouse, tá?
Nesse caso, o objeto mouse só precisa ser definido com o x e o y dentro, que é esse mesmo objeto aqui, tá bom? Vocês só precisam definir, podem definir ele em outro lugar, não precisam definir aqui dentro, claro, mas vocês vão passar um objeto mouse com o x e o y. Então, por exemplo, aqui eu estou falando para o cursor do mouse vir para a posição 500, 500, que é mais ou menos nessa área aqui que ele iria apresentar, o cursor, certo? O getCursorPosition vai retornar o objeto mouse, passando justamente o x e o y também, que são a posição atual do mouse. Então, sem nenhuma dificuldade, muito fácil de utilizar, tá? Passando para as funções do teclado agora. exec.write. O write vai escrever alguma coisa na sua tela. Então, aqui tem um pequeno texto, eu quero escrever testando a escrita do texto. Eu estou com um bloco de notas aberto, por exemplo. Se eu executar o código, esse exec.write vai simular meu teclado escrevendo essa escrita de texto, tá? A escrita é automática e praticamente instantânea, então você mal vai perceber que ele escreveu letra por letra. Vale ressaltar também que o write ele escreve tudo apenas em minúsculo, tá? Ele não escreve nada em maiúsculo. Se eu escrevesse tudo aqui em maiúsculo, ele iria traduzir para minúsculo as teclas, tudo bem? É o que eu preciso modificar ainda também no código da lib. O exec.keypress é basicamente a mesma coisa que o mouse press, porém no teclado. Aqui ele vai pressionar, por exemplo, a tecla Shift e manter pressionada. Então, se eu colocasse aqui o Shift, o Ctrl e o ESC, por exemplo, aqui, ó, nesse caso, eu estaria abrindo o gerenciador de tarefas, que é o atalho. Eu estou pressionando, mantendo as três teclas pressionadas, Shift, Ctrl, ESC, e abrir o gerenciador de tarefas para mim. O Release Key vai soltar a tecla pressionada, ou seja, eu quero soltar só a Shift. Nesse caso, ele iria soltar só o Shift, mas o Ctrl e ESC iriam continuar pressionados, porque eu estou soltando apenas uma tecla e não todas. Se eu quiser soltar todas as teclas do teclado pressionados, eu utilizo o Release Keyboard Keys. Ele limpa todas as teclas apenas do teclado. Então, essas três teclas iriam dar um release nelas, elas não estariam mais pressionadas, certo? No caso, existe também a função Release All Keys, que ela vai limpar todas as teclas do teclado e do mouse. Ou seja, tudo que estiver pressionado, tanto do mouse quanto do teclado, vai ser limpo, não vai ser mais pressionado por conta dessa função. Eu recomendo sempre utilizar ela, tá? Porque você vai ter uma garantia de que tudo vai estar sempre sem estar pressionado, mas aí fica a seu critério também. Aqui nós temos um pequeno loop, né? Por quê? Temos a execução do getKeyPress. Isso aqui ele vai pegar a tecla que foi pressionada pelo usuário. Em qualquer tela, não precisa estar no seu aplicativo, no seu console. Em qualquer local que do seu computador que o usuário tiver, essa função consegue pegar a tecla que foi pressionada. Atenção! Eu sei que muitos devem estar pensando, dá para fazer um keylogger com isso daqui. Pegar todas as informações, todas as senhas que o usuário digitar. Sim, dá para fazer. Eu não me responsabilizo por qualquer coisa que qualquer um vá fazer com essa biblioteca. Eu estou disponibilizando uma biblioteca que vai, a princípio, ajudar as pessoas a fazerem funcionalidades responsáveis, assim espero, e também ensinando um pouco sobre programação, sobre como funciona a lib, enfim, o meu intuito é facilitar a utilização desses componentes que são de difícil utilização, né? Então, esse é meu intuito como desenvolvedor de ter feito essa biblioteca. Eu não me responsabilizo por quem utilizar ou por como utilizar isso daqui, certo? Não só o getKeyPress, mas como todo o resto, que também pode ser utilizado para coisas ruins. Eu espero que só utilizem para coisas boas, certo? O getKeyPress ele vai retornar se uma tecla foi pressionada ou não. Percebam que ele vai retornar uma tupla, booleano e string. Depois eu falo mais sobre os retornos, tá? Mas nesse caso específico, se por acaso o item da tupla, o item 1, for true, significa que alguma tecla foi pressionada. Então, aqui nesse caso, ele iria escrever no console a tecla pressionada, que é o item 2. E aí, no caso, é uma string. Então, pressionou alguma coisa, retorna true aqui e vai ter a tecla pressionada no item 2 dessa tupla, certo? Se não sabem o que é tupla, basicamente falando, é um tipo de dado que retorna duas informações no mesmo local, tá? Ela pode ser utilizada para várias outras coisas, mas nesse contexto fiquem só com isso. Retorna duas informações de uma função, certo? Se por acaso retornar um falso aqui, o item 2 vai ser nulo, então nem adianta tentar ler, certo? Aí esse while vai fazer sempre a gente ficar lendo tudo que o usuário digitar. Atenção também,
essa função só vai conseguir identificar letras e números, certo? E ela não identifica letras maiúsculas também, só minúsculas. Se o usuário digitar alguma letra maiúscula, ela vai ser traduzida, tá? Mas ela vai retornar vai retornar apenas em maiúsculo aqui pra gente, tá? Se digitar maiúsculo ou minúsculo, retorna apenas no maiúsculo, certo? E os números também só funcionam os números superiores do teclado. O do keyboard lateral não vai funcionar. Isso é algo que eu ainda vou implementar também nessa função, tá? Passando aqui para a próxima, a gente tem o getPixelColor, como o próprio nome diz, vai pegar a cor de um pixel na tela. Então, por exemplo, quero pegar o pixel que está na posição 500, 500 do meu monitor. É mais ou menos aqui embaixo. Nesse caso, ele iria pegar essa cor e iria adicionar dentro desse objeto, tá? Que é um pixel color que eu criei, que basicamente só vai retornar um RGBA. Aqui, ó, o A é de alfa e o RGB, tá bom? É bem simples de utilização também, não quis se tornar um color para facilitar também na hora do usuário manipular essa informação. E nesse caso, provavelmente ele iria retornar esse cinza escuro aqui do Visual Studio, tá? E isso pode ser utilizado em qualquer tela, beleza? Aqui, por base, nós já passamos por todas as funções que tem na biblioteca. Você pode ver que é bem completo, tem bastante função. Porém, a gente também pode utilizar uma lista de rotinas. Deixa eu separar bem aqui para vocês verem. Como funciona? Aqui a gente tem esse exec.startRoutine. Ele vai iniciar uma rotina de execução de uma lista. Então, eu vou exemplificar para vocês. Eu crio uma lista desse objeto ModelRoutine. Esse objeto ModelRoutine, ele vai adicionar, por exemplo, no index 1, uma nova rotina, um novo ModelRoutine, né? Então, aqui dentro desse primeiro index, eu quero que ele execute um input de mouse. O mouse, ele vai receber esses parâmetros, ou seja, eu quero que o mouse vá para a posição 500, 500, ele tem que se mover, ou seja, se eu deixasse isso aqui como false, ou simplesmente não colocasse o move, ele já vem como padrão false, tá? Não adianta eu colocar a posição x e y do cursor na tela, porque ele não vai se movimentar, tá bom? Você precisa definir o mouse como true, aí ele vai se movimentar para essa posição, em seguida ele vai executar uma ação. Que ação? Ele vai executar a ação de pressionar a tecla left do mouse. Ou seja, move o cursor para a posição 500, 500 e mantém pressionado até o botão esquerdo do mouse. A gente também pode mandar ele dar um clique, por exemplo, tá? Além do clique, tem o release, o press, release all e o none. Se você definir ele como none, essa ação aqui, nada vai ser executado aqui dentro, tá? Ele simplesmente não vai funcionar. Ele não retorna erro, mas não vai acontecer nada. Então, vocês podem dar um clique na tela, podem manter pressionado um botão, o clique direito ou esquerdo ou middle da tela, podem dar um release naquele pressionamento ou pode limpar todo o release do mouse, tá bom? É a mesma coisa que essas funções aqui em cima do mouse, que é o mouse click, o mouse press, o mouse release e o mouse keys, certo? A mesma coisa que vocês aprenderam aqui. Não existe o double ainda naquela lista, tá? Ainda vai ser adicionado, mas a princípio são essas funcionalidades aqui, beleza? Aí, por exemplo, eu quero adicionar outro index. Aqui seria o index 2 da rotina. Ele vai ser o input do mouse, ou seja, eu ainda quero lidar com o mouse. O mouse vai receber a posição 700, 700. Percebam que eu não passei o move aqui, o que tem aqui em cima. Então, essa posição aqui não vai ser executada. Aonde o mouse estiver na tela, é onde ele vai executar a ação. Nesse caso, a ação é de dar um release all nas teclas pressionadas. Então, vai limpar as teclas que foram pressionadas do mouse. Simplesmente não preciso posicionar em algum lugar da tela, ele só vai limpar. Percebam que aqui e aqui, em alguns outros locais, tem o wait, tá? Isso aqui vai fazer o seguinte, executa a ação do mouse, aguarda 5 segundos e depois continua as próximas execuções, tá? Isso pode ser executado tanto em mouse quanto teclado aqui dentro dessa rotina. Então aqui nessa rotina do index 2, por exemplo, index 1, por exemplo, ele só dá um release. No próximo index, adicionei mais uma rotina aqui dentro. Eu quero mexer com o input do mouse ainda. O mouse recebe a posição 00 e vou mover ele, ou seja, ele vai ser movimentado aqui para o canto superior da tela, que é a posição 00 do meu monitor. A ação, vocês podem ver que o mouse action está com none, ou seja, não faz nada. Não tem nenhuma ação para ser executada aqui, ele só vai mover aqui para cima o mouse, entendeu?
Então, simplesmente, se quiserem movimentar o mouse pela tela, é só vocês utilizarem isso daqui e colocar a posição dele. Tá? Aguarda 5 segundos, depois passa para a próxima rotina. Nesse caso, por exemplo, eu não estou utilizando o mouse, eu estou utilizando o input do keyboard agora, do teclado do computador. Então, o keyboard, não é mais o mouse, o keyboard, ele vai ter uma ação que é escrita, ou seja, a ação dele é escrever. Do mesmo jeito que existe essa função de escrita aqui, esse keyboard ele vai executar uma escrita também, nesse caso é um Hello World, é o texto que ele vai escrever na tela. Só para vocês terem uma base de comparativo, essa rotina vai executar justamente essas funções, mas de uma forma ordenada. Então, dependendo do que vocês forem fazer, é melhor utilizar uma lista de rotinas ou utilizar simplesmente as funções que estão lá em cima. Fica a critério de vocês. Essa rotina, por exemplo, vai apenas executar um texto. Aqui na próxima rotina, eu colocando mais um index, aqui seria o index 4, se eu não me engano. Vou mexer com o keyboard. Keyboard, ele vai executar uma ação, a ação de pressionar. O que ele vai pressionar aqui? Percebam que eu poderia, por exemplo, escrever, por exemplo, 3 rotinas, mandando pressionar o Ctrl, a outra manda pressionar o Shift, a outra manda pressionar o ESC. Ele iria executar também, que nem se fosse esse press aqui, e os outros dois que eu tinha colocado antes, ele iria executar o gerenciador de tarefas. Porém, ao invés de eu ter que criar uma rotina para cada um desses pressionamentos, existe já, por padrão, 3 parâmetros aqui dentro, que é o Primary Key, o Secondary Key e o Tertiary Key. Então, por exemplo, eu posso passar até no máximo 3 teclas a serem pressionadas na mesma rotina. Então, eu quero pressionar o Ctrl. Eu primeiro pressiono o Ctrl, depois eu pressiono o Shift e depois eu pressiono o ESC. Nesta única rotina, eu já consigo executar o gerenciador de tarefas. Eu consigo abrir o gerenciador de tarefas pelo atalho. Se eu quisesse apenas passar o Ctrl, por exemplo, eu poderia não definir essas duas aqui. Não tem problema. Aí ele só iria pressionar a tecla Ctrl. Perfeito, daria para fazer também, tá? No caso, estou executando as 3. Aqui na próxima rotina, vai ser a mesma coisa. Percebam que está praticamente idêntico. Com a única diferença que aqui, ao invés de pressionar, eu estou dando a ação de soltar, o release, né? Eu solto as 3 teclas que foram pressionadas. Se eu quisesse não ter que definir as teclas que eu quero que solte, eu podia dar aqui um release all. Iria simplesmente limpar as teclas. Eu não precisaria definir nenhuma tecla nesse objeto, certo? É muito simples, muito fácil de utilizar. Aqui no Keyboard Action, a gente tem o Release Write, o Release All e o Press. Tá? Não tem muito segredo também. Então aqui eu criei uma lista, tá? Com essas rotinas. Essa lista de rotinas vai ser executada nesse Start Routine. O Start Routine vai executar cada um desses itens aqui em sequência de criação, tá? Então tem uma lista de 6 index, vai executar o index 0, o index 1, o index 2 e assim por diante, tá? Então é sempre nessa sequência. Isso traz um padrão muito grande. A gente pode utilizar, inclusive, sei lá, se você quiser importar um JSON e converter ele para uma rotina, a gente consegue fazer isso também, tá? Dá para ser feito de uma forma muito fácil. Percebam que aqui eu estou pegando a variável response do que está entregando aqui no Start Routine. Por que eu estou pegando essa resposta aqui? Bom, de algumas funções, as funções vão retornar void, ou seja, não retornam nada. Algumas das funções, como por exemplo o release mouse keys, ele não retorna nada na função, tá? Porém, existem funções como por exemplo o mouse press. Se por acaso eu tentar executar isso aqui e por algum motivo não funcionar, então a tupla ela vai retornar, sempre que funcionar, ela vai retornar o primeiro item, um booleano, é sempre uma tupla de booleano e string, tá? Quando tiver retorno nas funções. O item 1 vai ser sempre booleano, ou true or false. Se for true, significa que foi executado com sucesso, não teve nenhum erro. Se retornar false, significa que aconteceu algum erro. Aí vocês vão pegar o item 2, que é uma string, e verificar que erro foi esse. Nesse caso do mouse, deixa eu ver aqui, acho que é o mouse click left, por exemplo. Se eu definisse, aqui, é esse mesmo. Se eu definir aqui como none, por exemplo, eu não posso passar esse valor para cá. Então, se eu passar none no mouse click, ele vai me retornar uma tupla passando um erro. O primeiro item vai ser um falso, o segundo vai ser uma string com um erro que está aqui dentro, certo? Então, esse item, por exemplo, vai retornar uma tupla com se foi sucesso ou não e o erro caso dê erro. E alguns outros não vão retornar nada, tá? Mas o padrão é sempre uma tupla que retorna a mesma coisa. A exceção é desse set cursor position, que retorna um mouse,
que é o objeto, né, que é para pegar a posição dele. E também temos aqui essa exceção do getPixelColor, que vai retornar um pixel color para cá, tá bom? Por base é isso. Esse aqui também ele também é uma exceção, tá? Ele vai retornar uma tupla de booleano e string, mas nesse caso não é o erro. É simplesmente se foi clicado alguma coisa ou não, tá? Vocês podem ler tudo isso aqui também no repositório do GitHub, que eu vou deixar na descrição, tá? Lá tem toda a documentação da lib, também tá fácil de entender, é muito fácil de utilizar. E caso encontre algum bug, alguma melhoria, alguma sugestão, por favor, podem deixar nos comentários, podem tentar me enviar ali mesmo. Eu estou aceitando qualquer sugestão e eu vou continuar melhorando essa biblioteca, ok? Outra informação importante essa lib só funciona no Windows, tá? Não funciona nem Mac, nem Android, nem Linux. Quando lançar a versão 2.0, vocês podem ter a certeza de que lançou para o Linux. Porém, por enquanto, ele só está funcionando no Windows, beleza? Então é isso. Qualquer coisa pode me chamar aí. E muito obrigado, façam um bom proveito e responsabilidade.